Você já percebeu como em época de Copa o mundo inteiro para acompanhar um jogo? As pessoas comentam os resultados, analisam os jogadores, falam dos gols, da emoção, da pressão, da torcida, da vitória e também das derrotas. Mas existe uma reflexão muito importante por trás de tudo isso. Porque quando a gente olha para uma Copa do Mundo, nós não estamos vendo apenas futebol. Estamos vendo disciplina, vendo preparação, vendo estratégia, pressão, e estamos vendo trabalho em equipe e, acima de tudo, estamos vendo o resultado de um processo que começou muito antes da bola rolar. E talvez seja exatamente isso que tanta gente esquece quando o assunto é carreira. Porque na vida profissional, muita gente quer o reconhecimento, quer o crescimento, quer a promoção, quer um salário melhor, quer conquistar espaço, quer alcançar um nível mais alto na carreira. Mas nem sempre está disposto a viver o processo que vem antes disso. E é por isso que hoje eu quero conversar com você sobre um tema que, na minha visão, faz muito sentido. O que a Copa do Mundo pode nos ensinar sobre carreira, disciplina e crescimento profissional. Porque no fim das contas, a lógica da alta performance no esporte tem muito a ensinar para quem quer crescer na vida e na carreira. Quando a gente vê um grande jogador levantando uma taça, sendo reconhecido, ganhando destaque, sendo aplaudido por milhares e milhares de pessoas, a gente está vendo o topo, mas quase ninguém vê tudo o que existe por trás daquele momento. Ninguém vê com a mesma intensidade os treinos repetidos por anos, a rotina cansativa de um jogador, os erros, os dias ruins, as frustrações, a pressão psicológica, a disciplina de continuar mesmo sem aplausos, a constância de fazer o básico todos os dias. E talvez essa seja a primeira grande lição da Copa para a nossa carreira. Todo mundo quer uma taça, mas poucos aceitam o processo. Na carreira acontece exatamente a mesma coisa. Muita gente quer crescer, quer mudar de cargo, quer uma promoção, quer reconhecimento, quer conquistar uma certificação, quer entrar em uma empresa melhor, quer ganhar mais, quer ter uma carreira sólida, mas nem sempre quer viver o que isso exige. Sabe por quê? Porque crescer profissionalmente não é só sobre desejar um resultado, é sobre aceitar o processo que constrói esse resultado. É estudar quando ninguém está vendo, é continuar se preparando mesmo quando ainda não apareceu a oportunidade ideal. É aprender algo novo mesmo depois de um dia super mega cansativo. É construir repertório, é desenvolver novas habilidades, é ajustar a rota, é ter constância, mesmo quando o retorno ainda não chegou. E no esporte, ninguém se torna campeão treinando de vez em quando. Na carreira também não. E a verdade é simples. Resultados sem preparação é exceção. A carreira sólida não se constrói apenas com vontade. Se constrói com direção, disciplina e muita constância. Agora pensa comigo, quantas pessoas você conhece que dizem que quer crescer, mas continuam adiando o próprio desenvolvimento? Adiam curso, certificação, estudo, adiam a mudança de postura, adiam o plano de carreira, adiam a decisão de investir nelas mesmas. Querem outra taça, né? Mas ainda não aceitaram o processo. E isso nos leva para a segunda lição. Talento ajuda, disciplina sustenta. Na Copa existem jogadores extremamente talentosos. Isso é muito evidente.
mas talento sozinho não sustenta alta performance no longo prazo. O que sustenta é a disciplina, é treinar mesmo quando não está motivado, é manter o foco quando existe uma baita pressão, é seguir o plano, é repetir fundamentos, é cuidar da preparação física, mental e emocional, é continuar mesmo quando ninguém está aplaudindo. Na carreira, pessoal, acontece exatamente a mesma coisa. Existem profissionais muito inteligentes, com grande capacidade, boa comunicação, conhecimento técnico, experiência e muito potencial. Mas ainda assim, alguns não crescem e muitas vezes o problema não é a falta de talento, é a falta de constância. É começar e parar, é estudar só quando tem vontade, é não construir uma rotina, é viver o improviso, é esperar motivação para fazer o que precisa ser feito. E aqui existe uma verdade muito importante. Presta atenção, na carreira, disciplina costuma valer mais do que motivação, porque a motivação, ela oscila, a disciplina não, ela sustenta o processo. A motivação empolga no começo, a disciplina mantém você no caminho quando o entusiasmo passa. Se você quer crescer na área de tecnologia, conquistar uma certificação, mudar de área, assumir uma posição de liderança ou construir uma carreira mais forte, você precisa parar de depender apenas da vontade do momento. Você precisa construir consistência. E consistência, muitas vezes, é o que separa quem admira resultados de quem realmente alcança resultados. Ninguém ganha uma Copa sozinho. E carreira também não se constrói sozinho. Essa, para mim, é uma das lições mais importantes. E fica aqui até o final do vídeo. Eu tenho muito a revelar para você. No futebol, por melhor que um jogador seja, ele não vence sozinho. Existe um time, uma equipe, existe uma comissão técnica, existe preparação, existe estratégia, análise, comunicação, suporte e correção de rota. Lembre-se do Waze. Quando nós erramos o caminho, ele recalcula a rota. E é assim na carreira. No jogo, o talento individual importa, mas o resultado coletivo depende de muito mais do que isso. Na carreira, muita gente tenta fazer tudo sozinho. Tenta descobrir sozinha qual caminho seguir, qual certificação faz mais sentido, como estudar, como se posicionar, como melhorar o currículo, como se preparar para as entrevistas, como crescer mais rápido, como sair da estagnação. E quando tenta fazer tudo isso sem direção, o caminho fica muito mais lento, mais confuso e mais cansativo, além do investimento financeiro que é dispensado. Por isso, uma das decisões mais inteligentes que um profissional pode tomar é buscar orientação, pessoal. Buscar uma mentoria, buscar troca com quem já viveu determinadas experiências. Buscar clareza com quem já percorreu parte desse caminho. Isso não significa terceirizar a própria responsabilidade. Significa encurtar erros, economizar energia, ganhar direção e muito mais que isso, acelerar a sua execução. No esporte existe um treinador. Na carreira também faz sentido ter uma direção. E talvez uma das perguntas mais importantes que você pode fazer hoje seja: eu estou tentando crescer sozinho em algo que eu poderia ser muito mais claro com minha orientação? Pressão faz parte do jogo e saber lidar com ela é o diferencial. Quando a gente assiste uma Copa, vê jogador atuando sob pressão o tempo inteiro, pressão da torcida, pressão do resultado, pressão da expectativa, pressão do erro, da comparação, de representar uma nação, um país inteiro. E isso me faz pensar em como a vida profissional também é assim. Sabe por quê? A carreira também tem muita pressão. Tem metas, tem prazo, tem cobrança, mudança, instabilidade, Momentos de incertezas, inseguranças. Tem momentos em que você sente que está ficando para trás.
Tem momentos que parece que todo mundo está avançando e só você não. Tem momentos que o medo de errar pesa. A exposição e a pressão faz parte do jogo. A diferença está na forma como você responde a ela. Tem gente que paralisa, tem gente que se sabota, tem gente que foge e tem gente que desiste cedo demais. Mas também tem gente que usa a pressão como combustível para amadurecer, se preparar melhor e crescer na carreira. Eu não estou dizendo que isso é simples, jamais. Eu estou dizendo que aprender a lidar com pressão, frustração, comparação em momentos difíceis é uma habilidade de carreira. Não basta apenas ser bom tecnicamente, é preciso desenvolver maturidade emocional para continuar avançando, mesmo quando o cenário não está nada fácil. Porque, no fim das contas, a vida profissional também tem momentos decisivos. E quem aprende a manter clareza, disciplina e equilíbrio nesses momentos costuma crescer de forma muito mais consistente. O jogo é ganho antes de começar. Essa, para mim, é uma das maiores lições da Copa. Quando o time entra em campo, o jogo não começa ali. Ele começa minutos antes. Começou na preparação, na análise dos adversários, na estratégia, nos treinos, na disciplina dos dias anteriores, na recuperação, na repetição, no alinhamento do time, na leitura de todo o cenário. Ou seja, o jogo visível é apenas a parte final de um processo invisível. Na carreira acontece a mesma coisa. A entrevista, ela começa antes da entrevista. A promoção começa antes da vaga abrir. A certificação começa antes da prova. A oportunidade começa antes de uma oportunidade aparecer. A liderança começa antes do cargo. O crescimento começa antes do reconhecimento. Quem deixa para se preparar só quando precisa, já está atrasado. É por isso que eu bato tanto na mesma tecla. Desenvolvimento profissional, plano de carreira, estudo, certificações e consistência é o mínimo que o profissional tem que ter. Porque o mercado valoriza quem se prepara antes, quem constrói repertórios antes, quem fortalece a base, quem decide investir na própria carreira antes da urgência chegar. Muita gente só pensa em se movimentar depois de uma demissão, depois de perder uma oportunidade, depois de perceber que ficou para trás. Mas quem quer crescer de forma estratégica precisa entender uma coisa. O melhor momento para se preparar não é quando a crise chega, é antes. Nem sempre o melhor vence, mas quem se prepara melhor aumenta muito mais as chances. A Copa também ensina outra coisa importante. Nem sempre o favorito vence. Nem sempre o time com mais nome ganha. Nem sempre o jogador mais talentoso decide. E nem sempre o histórico entra em campo. E isso acontece, sabe por quê? Em momentos decisivos, não basta apenas ter potencial. É preciso estar preparado para transformar potencial em performance. Na carreira é a mesma lógica. Não basta ser bom, não basta ter conhecimento, não basta ter vontade. Não basta dizer que quer crescer. É preciso transformar tudo isso em o quê? Em movimento consistente. Porque no mercado, muitas vezes a oportunidade não vai para quem tem mais potencial, vai para quem está mais pronto, mais preparado, mais visível, mais organizado e mais estratégico. E isso muda completamente a forma como enxergamos desenvolvimento profissional. A pergunta deixa de ser: será que eu tenho capacidade? E passa a ser: eu estou me preparando de forma compatível com o resultado que eu quero alcançar? Essa é uma pergunta muito desconfortável, mas extremamente necessária. Quem quer crescer precisa parar de viver o improviso. Talvez esse seja um dos pontos mais fortes de tudo que estamos falando aqui. A Copa não é improviso, ela é preparação, leitura, estratégia
e execução. E sinceramente, eu vejo muitos profissionais talentosos vivendo a carreira no improviso, sem plano, sem direção, sem clareza sobre o próximo passo, sem entender qual habilidade precisa desenvolver, sem saber qual certificação faz sentido, sem saber onde quer chegar e sem construir uma rota. E quando você não sabe para onde está indo, qualquer caminho parece servir, na verdade. Só que na prática, isso custa muito caro. Custa tempo, energia, custa oportunidades, custa confiança e custa crescimento. Por isso, se existe uma reflexão que eu gostaria de deixar com você hoje, é essa. Você está tratando essa carreira como algo estratégico ou está apenas reagindo ao que parece? Porque existe uma diferença enorme entre quem quer construir carreira e quem apenas administra urgências. Se a Copa do Mundo nos ensina alguma coisa, é que resultado sem preparação, sem dúvida, é exceção. No esporte, na carreira e na vida, quem cresce de forma consistente normalmente passa por um processo que quase ninguém vê. Treino, disciplina, renúncia, aprendizado, correção de rota, constância e direção. Todo mundo quer a taça, na verdade, mas poucos aceitam o processo. E talvez a pergunta mais importante que você pode fazer hoje seja: você está apenas desejando o próximo nível ou realmente está construindo o caminho para chegar até aí? Se esse conteúdo fez sentido para você, já deixa o like, compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa ouvir essa reflexão. E se inscreve no canal para acompanhar os próximos conteúdos sobre carreira, tecnologia, certificações, IA e desenvolvimento profissional. E eu quero aproveitar para te fazer uma pergunta aqui nos comentários. Qual lição da Copa mais conversa com o momento que você está vivendo hoje na sua carreira? Meu nome é Éder Azevedo e eu te vejo no próximo vídeo.